Muito bem-vindos ao nosso podcast do Hebraico Simples. E tiveram algumas perguntas. Tivemos no Instagram. aqui, temos aqui... É ou não é? É. Ai, caiu aqui. A primeira pergunta, é uma pergunta que foge um pouquinho ao hebraico, mas que tem muito a ver com o Hebraico Simples. Que é, tô indo para Israel mês que vem. Aonde vocês recomendam visitar? Para quem não sabe ainda, nós vivemos em Israel. É. Tudo que a gente faz diretamente de Israel. E nossa, tem tanta coisa. É tanta coisa. Essa pergunta é uma pergunta muito genérica. Mas enfim, vamos falar as coisas que a gente gosta, os lugares que a gente gosta. Eu acho que antes dos lugares que a gente gosta especificamente, a gente tem que falar sobre coisas obrigatórias. Eu não queria usar a palavra obrigatório porque... Mas é porque são obrigatórias. Tá bom. Tipo assim, o muro das lamentações em Jerusalém. Jerusalém, não existe, né? Tem que ir para Jerusalém. Óbvio. Jerusalém é uma cidade que você sente que você está pisando em história. Aliás, eu acho que Israel todo, assim, mas Jerusalém tem aquela coisa, assim, de... Sabe? É muito o passado com o presente. Eu quando tô na Cidade Velha de Jerusalém, porque isso é uma coisa que que eu vou explicar em breve, mas quando eu tô na Cidade Velha de Jerusalém, eu fico olhando em volta, pensando, cara... Como é que era a vida aqui? Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. É incrível. As pessoas moravam exatamente aqui. E aí tem as muralhas da cidade, eu fico pensando... Tipo, os caras passavam ali com os arcos e flecha, entendeu? É incrível, é incrível. Realmente é um mergulho, né, para uma coisa, para um mundo paralelo. E mais. É muito tem história emocionante. antiga e história recente, porque, por exemplo... De todas as épocas, né? De todas as épocas. Numa das entradas da Cidade Velha, num dos portões, tem marcas de tiro da Guerra de 67. Então, é incrível a quantidade de história que tem ali. Agora... Que foi quando Israel reconquistou Jerusalém. Aí... Que em 48, vamos tirar o som do telefone. Não vou nem falar de quem é esse telefone. Que tava sem som. Foi quando Israel reanexou Jerusalém. Isso. Agora, só uma pequena explicação. 67. Jerusalém tem a cidade velha de Jerusalém, que é toda... É a cidade cercada pelas muralhas. É cercada pelas muralhas. É realmente uma cidade de muitos anos atrás. E tem a Jerusalém moderna, que foi se construindo em volta da Cidade Velha. Inclusive, se vocês assistirem ao curso eu não lembro se agora é no módulo 1 ou 7, que tem essa aula de Jerusalém, que a gente mostra um pouco do Museu de Israel, que é do lado de fora. Na primeira aula, o Museu de Israel. Verdade. A gente começa com a Jerusalém moderna na primeira aula. Verdade. E na aula 7 a gente mostra a Cidade Velha de Jerusalém. Nessa aula, a gente vê um pouquinho ali tudo por fora. E aí, o que é muito interessante de Jerusalém? Que todas as construções lá são feitas com a pedra de Jerusalém. Todas. Mesmo as mais novas... É obrigatório, é lei. A pedra. É lei. Porque aí o sol bate e fica parecendo que fica com reflexo do sol amarelado, dourado. E aí é Yerushalayim Shel Zahav, que é Jerusalém de ouro. Isso. Então, assim, Jerusalém, obviamente, tem... Voltando aqui para os pontos turísticos, né? Vamos voltar. Jerusalém tem a Cidade Velha. Dentro da Cidade Velha vai ter o Muro das Lamentações, que tem aquela coisa de botar o bilhetinho e de sentir a energia do muro, né? É forte. Muita gente, inclusive, pediu pra gente colocar o nome lá. Teve isso também. Algumas pessoas que pediram pra gente botar o nome. E... tem o Santo Sepulcro dentro da Cidade Velha também. A Cidade Velha é dividida em 4 bairros. 4 bairros. O bairro judaico, e no bairro judaico tem um muro. Isso. Tem um mercado que se chama Cardo, que é o mercado judaico.
Que é mais? Tem várias coisas, meu. Tem a Torre de Davi, tem várias coisas na parte judaica. Tem a parte armênia, que pensando em pontos turísticos agora eu acho que não tem nada. nenhum. Tem a parte cristã, que tem o Santo Sepulcro, tem... É a Via Dolorosa. Parte da Via Dolorosa é na cristã, parte é na árabe. Tô tentando pensar se tem mais algum. Não, tem diversos pontos, né? Tem todos os pontos. Tem todos os pontos do caminho da Via Crucis. E tem o bairro muçulmano, que tem a mesquita. Tem o mercado árabe. Tem o mercado árabe também. E isso é a cidade velha de Jerusalém, que é realmente vale o passeio, é incrível, é realmente pisar em história. E aí, do lado de fora de Jerusalém, tem o museu que a gente levou, né, ao curso, que é o Museu de Israel, que na minha opinião também é imperdível. É um museu super grande. Se gosta de arte, tem uma bela coleção de quadros e de arte, mas tem também uma coleção grande de artigos judaicos, que é muito interessante. Então, tem réplicas de sinagogas, tem os rolos da Bíblia. Que você também vai poder ver na primeira aula do curso. Tudo isso a gente mostra um pouquinho. Tem... enfim, tem as vestimentas. Olha só, a gente ia falar junto. Tem as vestimentas, que também é muito interessante. E do lado de fora tem um jardim. Tem o Jardim das Esculturas, que é... incrível. É muito lindo a vista e, enfim. E o Museu do Livro. Museu que estão os pergaminhos do Mar Morto, que são os pergaminhos mais antigos encontrados até hoje com... o texto da Torá, da Bíblia Hebraica. Então, tem o Museu de Israel, tem o Yad Vashem. Oi, Kiko. Tem que ir, né? Tem que ir. É o Museu do Holocausto. É o Museu do Holocausto, tem que ir também. Museu de Tecnologia para as crianças. O quê? Museu de Tecnologia para as crianças. Tem museu de tecnologia. Aliás, tem alguns, né? Museu de Tecnologia. De ciência. De ciência, tem alguns em Israel. Tem Haifa, um bem antigo, bem bacana. Tem Rehovot. Tem Rehovot, um do Weizmann, que é menorzinho, mas também é legal. Tem Hedera, tem um. Não sabia. Que é legal também. E tem o de Jerusalém. Falando Deve em museu... ter outros, pra falar a verdade. Esses são museus de ciência. Já que falou em museu, vou partir para outro tipo de museu que tem em Israel, que inclusive eu trabalhei lá há um tempo, que é um complexo de museus, que é um espaço que eu falo que é onde é o Museu das Crianças. Museu das Crianças, Rolon. Que tem um complexo ali que tem 4 museus, um em cima do outro. Um é o Museu das Crianças. Como funciona? É um museu feito para crianças. As atividades e tudo que tem dentro do museu é um museu que a criança pode encostar nas coisas, porque é o que a criança não pode fazer no museu, é encostar. Né? Então ali a criança pode encostar, interage com todas as obras. É meio que ensinando para as crianças como visitar um museu. É incentivar nas crianças esse hábito de ir a museus. Né? Essa é a ideia. Holon é uma cidade no sul de Tel Aviv, que é conhecida por ser a cidade das crianças, né? Eles falam isso. Aqui em Israel as cidades meio que têm rótulos, existe bastante isso. Então, Holon eles falam, se rotulam como a cidade das crianças e tem um museu. Lá também tem outros 3 museus juntos que são muito legais. Muito legais de ir. Um é o Museu dos Cegos, que você tem a experiência de ser cego pelo tempo do passeio. Você já foi? Claro. É tudo no escuro, então tem atividades dentro que você tem que fazer. Você tem que comprar alguma coisa lá na cafeteria, no escuro, né? Sem conseguir ver nada. Ele te explica como é cada moeda. Como é cada moeda. É incrível.
tem que conseguir andar, caminhar ali, entender. Tem tipo uma hora que você passeia de barco ali dentro, não tem isso? Tem, e você tá também meio que no meio da rua e aí você tem que saber onde é o sinal, Onde é o a hora de sinal. parar. É incrível. É muito, muito, muito bacana. E aí tem também o dos surdos, que você fica Bota um fone de ouvido, né? E você fica realmente sem escutar nada. sem escutar nada e aí você se comunica 100% com a pessoa. É. E você não fala nem a mesma língua. da Ah, e pessoa. uma coisa legal é que todos os guias, eles são sim, realmente claro. ou cegos ou surdos. Ou no terceiro, idosos. Aham, que é o terceiro museu. Que é o dos Um idosos. dos idosos eu nunca fui. É incrível também. Você coloca coisas para dificultar a sua caminhada, coloca peso no pé, e aí tem que subir uma escada com peso no pé, com um negocinho que faz peso nas suas costas. Aham. É mesmo para você ver o dia a dia, vivenciar. A experiência do outro, entender, né, as dificuldades do outro. Isso é bem legal, são museus bem legais que tem aqui. É muito legal. Tem um restaurante também em Iafo, que é o Blackout, que é um restaurante todo no escuro. E você tem que conseguir fazer tudo, tem que pedir a comida, O nome é Nalagat, Na Lagarto, por que favor. quer dizer... Por favor, encoste, né? Por favor, toque. E tem o teatro no mesmo complexo. Um teatro e o restaurante, que é também tudo escuro. Então, você tem que botar água no copo no escuro, você tem que conseguir colocar comida no garfo. Eu lembro que tinha dificuldade de espetar o negócio. Eu acho que isso é uma experiência, eu acho que tem em São Paulo. Agora já um parecido. Ok. Porque o pessoal daqui saiu no mundo inteiro Pra fazer mostrando, e aí eu acho que já tem em São Paulo. Você que é de São Paulo, diz pra gente se tem. O Rick tá achando que tem uma audiência. Ué, mas tem, olha Não, só. mas em olha São aqui Paulo embaixo. tem bastante. Verdade. Não, mas foram também na Holanda fazer, foram em vários lugares. Aham. Enfim, é uma experiência imperdível para você ter uma vez na sua vida. É muito eu acho. incrível, é muito incrível. Eu lembro que ela falava assim, você, quem tá... Bota a mostrar na parede. Aí eu coloquei eu tô na parede. Aí falou, agora estica sua mão esquerda pra frente. Esticou. Aí tinha uma garrafa d'água. Ela falou, agora pega a garrafa d'água e põe no copo que tá. Se você encostar no garfo e chegar um pouquinho pro lado, ela vai te falando exatamente. Como é que e aí tem você que vai lá, fazer? pegou. Agora coloca a água. Cara, Difícil. pra como começar, não é nem só o não encher demais o copo. É colocar no lugar certo. Cara, É incrível. Não, e você pede antes, né? Então, ou você tem lá o cardápio antes de entrar no restaurante, ou você pede um prato do cardápio, ou você pede o prato surpresa do chefe. Surpresa é a sobremesa. Não, quando eu fui era Dá pra surpresa pedir o o prato prato. Eu pedi tudo surpresa, tudo. E eu como de tudo, eu não tenho problema. Só que tem uma coisa que eu não gosto, que é berinjela. E aí o garçom, todos os sentidos ficam mais aguçados, né? Tipo, o prato passou aqui na minha frente pra botar na mesa, eu já senti o cheiro da berinjela. Você sabe que você pode dizer pra ele antes, O que você não gosta? O que você não come. Mas como eu gosto de tudo, assim, de forma geral, não sou chata pra comer, não tenho muito... Então, como de tudo, sei lá, qual é a chance? Comi a berinjela. Eu comi. Eu tô querendo participar porque essa também foi uma experiência assim, das melhores que eu já tive. Vocês repararam, se vocês quando entraram falavam baixo ou falavam alto? Sim, você começa a falar mais alto, porque De você tem repente, certeza. A gente chegou com baixinho, de repente... Tudo bem, tá gostando, você tá do teu lado, né? E é incrível que você vai se familiarizando com o local. Exatamente, com o ambiente. Com o ambiente. Então, no começo, você tá super estressado, tipo, tenso. E aí, com o passar do tempo, você vai relaxando. E você vai entendendo de onde vem os sons, você vai... E tem outra coisa que foi muito incrível nesse restaurante. Eu acabei de comer, eu tava cheio, eu fui botar a mão pra ver, meu prato tava lotado ainda. Que é pra mostrar como a gente come com os olhos. Como a gente come mais do que precisa, né? Exatamente. Como se a gente não soubesse ainda. Mas é a prova. Porque a gente vê o prato ali cheio, a gente come tudo. Aí, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a comer prato de sobremesa.
Ó. Mas já faz tempo que eu voltei comendo patê, como dá pra perceber. Tá, peraí, a gente fugiu muito do assunto. Vamos voltar pros pontos turísticos. Vamos lá. Então tem isso é Rolon, falamos de Jerusalém, falamos de um tipo de museu legal. Né? Em Tel Aviv tem um museu que é relativamente novo, que eu acho muito legal, que é o Museu do Rabin. Não fui ainda. Não? Não. Tem que ir, é obrigatório. Obrigatório. O Museu do Rabin é um museu no norte de Tel Aviv. Ali tem alguns museus perto, né? Mas o do Rabin é um museu grande, onde ele junta, né, interlaça a história do Estado de Israel com a história da vida do Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro e foi assassinado em 94. 5. Em 95. Foi assassinado por um judeu que acreditava. Ele estava fazendo processos de paz e, enfim, estava vendo muita gente criticando e dizendo que que não era esse o caminho, e até que chegou um maluco e foi e assassinou ele. E foi uma comissão, é um divisor de águas na história de Israel, um episódio muito doído da história. Esse, inclusive, o lugar onde isso aconteceu, que era Kikar Malachim. Malchei Israel, que são os reis de Israel. Kikar é praça. Virou Kikar Rabin, que é a Praça do Rabin, e também é um ponto turístico de Tel Aviv. Também. É onde fica a prefeitura de Tel Aviv, é uma praça grande, é uma praça onde tem, normalmente quando tem protestos, ou quando tem qualquer tipo de concentração, festividade. E Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência, comemorado lá e tal. E o próprio dia do Rabin também se lembra lá. Também tem um monumento que eu acho muito incrível. São pedras, né? Tipo, no local onde ele foi assassinado, são pedras assim, tipo como se tivesse tido um terremoto, né? Não lineares no chão, que é realmente o chão do país tremeu naquele momento. Tirou as bases de todo mundo, né? É como se tivesse tirado o chão mesmo da sociedade. E Tel Aviv, por si só, também é uma cidade turística. Tel Aviv é uma cidade turística. É a cidade mais cosmopolita de Israel. Tem praia, tem gente de tudo que é tipo. De todos os lugares. De todos os lugares. E, assim, né? Tel Aviv, a pessoa anda de cabelo vermelho, com roxo, com amarelo, e roupa e tudo estranho, e ninguém olha. E do lado tem um ortodoxo. Do lado tem de chapéu, babão, terno. E tá tudo bem. Todo mundo Ninguém convivendo. repara que o outro é diferente, porque todo mundo é diferente. E rodando de patinete. E de patinete, todo mundo de patinete. Se você acha que na sua cidade, no Brasil, tem muito patinete elétrico, você nunca foi pra Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade perfeita pra essas coisas, por quê? Ela é pequena, né? É plano. É plano. Então, pra bicicleta, pra patinete. E tem problema de vaga. E tem um certo problema de trânsito. Então, a bicicleta... Um certo problema de trânsito. Isso é muito sutil. Não, mas é porque a gente falou agora, quem é de São Paulo, sei lá, até o Rio, tá com um trânsito horrível. Não tem nem como comparar. Mas não porque não tinha tanto aqui. Mas enfim, tudo bem. Mas a gente não tá aqui pra falar do trânsito. A gente tá chegando já no nosso tempo e a gente só tá chegando. A gente só porque eu comecei depois esse cronômetro aqui. Tel Aviv, Jerusalém, e falamos de alguns museus. A gente parou aí. Mas tem muito mais para conhecer em Israel. Talvez a gente tenha que fazer até outro capítulo outro dia. Haifa, a cidade do norte, tem o templo do Bahá'í em Haifa, que são os jardins mais lindos que você vai ver na sua vida. É tudo simétrico. É incrível como eles cuidam do jardim. Templo Bahá'í.
Tem muitas outras coisas. O Mar Morto, enfim. Ai, nossa, tem tanta coisa pra gente falar. Um deserto. No Mar Morto. Galera, faz mais um episódio sobre isso. Vai mais um Muita episódio, coisa pra né? falar. É tão legal, né? Falamos então nesse episódio das coisas mais mais centrais, eu acho. Centrais. A gente falou sobre o centro do país, que é o eixo aí, Jerusalém, Tel Aviv. E falamos assim, muito en passant, né? Vamos dizer que... En passant, que a gente não... Não tem en passant, né? Bactaná. Tipo... Gíria. Fez muito sucesso a aula das gírias. O podcast das gírias. Podcast das gírias. E, enfim, depois então a gente fala sobre... Outros pontos, porque tem Massada, tem Mar Morto, tem, enfim... Tem o Rio Jordão, tem o Mar da Galileia, tem o Hermon. Nossa, tem muita coisa. Você tem que saber uma coisa. Quando você vem para Israel, eu falo isso para todo mundo. Você pode passar aqui 5 dias ou 1 mês, você não vai conhecer todos os lugares. Bom. Vai faltar coisa. Mas ficar 5 dias é difícil, né? Tipo, 5 dias não dá. Fala que... Fora todo o turismo de aventura que tem aqui também. Né? Tem bastante. Turismo que as pessoas não fazem normalmente. Sensacional. Sensacional pra quem gosta. Sim. Então vamos nos despedindo agora? Galera, Vamos despedindo. Um prazer. Um prazer a gente inenarrável. Inenarrável. Continuem mandando perguntas. Curtam. Você que vai falar tudo das redes sociais hoje. Fala, tudo que é pra fazer. Tem que curtir. Mas o mais importante é curtir no seu coração. Isso. Mas se puder também apertar o botãozinho lá, a gente agradece. Até mais.